Hoje o nosso entrevistado do quadro Encontro com o Autor é o Procurador de Justiça do MP-DFT e professor do Programa de Mestrado da Universidade Católica de Brasília, Eduardo Sabo. Ele está aqui para falar sobre seu livro Terceiro Setor, Melhores Práticas Regulatórias Internacionais. Olá, Eduardo, bem-vindo ao Iluminura. Fico muito agradecido de estar aqui nesse programa, voltando a esse programa. Eduardo, fala um pouquinho sobre o que o motivou a escrever sobre o terceiro setor. A motivação foi procurar encontrar base, encontrar novas oportunidades na legislação de outros países nesse trabalho de pesquisa da regulação, das leis que podem conduzir ao melhor entendimento do que seja o terceiro setor, do que sejam essas organizações que contribuem com o Estado na realização de políticas e de serviços públicos, né? Antes de falar sobre os outros países, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a legislação aqui no Brasil com relação ao terceiro setor. Aqui no Brasil, nesses últimos anos, nós temos visto que a sociedade civil ela está cada vez mais sendo um ator muito importante, um ator protagonista nas modificações do nosso Estado. Ou seja, na realização de serviços públicos, na realização e na concretização da área de assistência, educação e de saúde. Agora, a legislação, ou seja, o legislador não acompanha esse terceiro setor, ou seja, não acompanha a evolução e o protagonismo dessas ONGs, das associações e fundações. Por quê? Porque ele não consegue, né, valorar e transformar esse valor em norma desse fato social existente. Hoje, para se criar uma ONG, quais são os principais requisitos? Hoje nós temos, graças à nossa democracia, é que nós temos liberdade associativa, ou seja, qualquer um pode criar qualquer associação, sendo finalidades lícitas, sendo finalidades morais, não sendo paramilitares. E essa associação pode ter vida corrente, vida normal. Já as fundações têm que ter o acompanhamento do Ministério Público. No entanto, em ambos os casos, quando houver recursos públicos, nós temos obrigatoriamente que ter acompanhamento de autoridades públicas. Existem benefícios também, como, por exemplo, isenções de impostos, não é? Para quem quer ter associações sem fins lucrativos? Nós temos aqui no Brasil um sistema de imunidades e de isenções, ou seja, há casos com relação a imposto de renda, imposto sobre serviço, imposto sobre patrimônio, que há os casos de imunidade. Não existe nem fato gerador, ou seja, uma entidade essencial, lato sensu, educacional, lato sensu, ela é imune com relação a esses impostos. Eduardo, eu quero conversar então agora sobre a legislação vigente nos 29 países, né, que vocês estudaram, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Com certeza. O Iluminura vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com Iluminuras. Hoje, no quadro Encontro com o Autor, eu estou conversando com o Procurador de Justiça do MP-DFT e professor do Programa de Mestrado da Universidade Católica de Brasília, Eduardo Sabo. Ele está aqui para falar sobre seu livro Terceiro Setor, Melhores Práticas Regulatórias Internacionais. Eduardo, vocês estudaram a legislação vigente em outros países com relação ao terceiro setor. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. O que nós fizemos? Estudamos a legislação, estudamos a doutrina desses países e identificamos aquilo que seria possível que nós recomendássemos para a nossa legislação para aprimorar a nossa legislação. A que conclusão vocês chegaram? A primeira conclusão é de que hoje, tanto na Europa como na América do Norte, organismos internacionais, eles estão muito preocupados com a transparência dessas entidades, muito preocupados com o papel que elas têm a cumprir nos seus estados, fazendo com que sejam editadas normas, regulamentos, resoluções para propiciar aos cidadãos a certeza que aquela entidade recebe recursos oriundos de pessoas jurídicas ou físicas idôneas. Conclusões também de que
os países, na sua quase totalidade, dispõem de mecanismos tributários para fomentar as pessoas, os cidadãos, a contribuir com essas entidades. E esses mecanismos não existem aqui no Brasil. Esses mecanismos aqui são muito falhos e incipientes. Mecanismos como, por exemplo, a tributação mínima no que se refere a doações. Digamos, quem vai fazer uma doação para uma entidade dessa tem uma tributação muito grande aqui no Brasil. Pode chegar a 8%. Nos outros países é quase zero essa doação. Outro exemplo, imposto sobre herança. Nos Estados Unidos, não chega a 55%. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma pessoa, para fomentar, lá nos Estados Unidos, a criação de um museu, de um hospital, de uma escola, ela sabe que o fisco vai arrecadar mais da metade da herança dela. Aí o que ela faz? Ela doa para uma fundação que trabalha dentro desses fins. E no Brasil nós não temos nenhuma política nesse sentido. Tá? Essa é uma das razões do crescimento do terceiro setor lá naquele país. Na sua opinião, de imediato, o que deveria ser feito para resolver todo esse problema que a gente enfrenta? De imediato, nós temos que entender que as leis ou os artigos em leis esparsas que temos trazem uma difícil compreensão do tema. Tem artigo no Código Civil, no Código de Processo Civil, em leis como lei da OCIP, leis da OS, Organizações Sociais. O que nós temos que fazer primeiro? Consolidar essas normas. Deixar tudo claro, olha, elas estão aqui consolidadas. Segundo, tratar essa questão tanto a nível de forma como de conteúdo jurídico tributário, ou seja, termos uma codificação. O terceiro setor se compõe de quê? Pessoas associativas, pessoas fundacionais. Essas pessoas podem ser criadas como? Assim, elas têm que ter que órgãos, têm que funcionar de que maneira? E a outra parte da lei ou outra lei. Qual é o regime tributário fiscal aplicado a essas entidades? Elas têm direito a quê? A isenções, a imunidades, a incentivos, a patrocínios. E a outra parte? São fiscalizadas por quem? Quem é que vai controlar? Porque hoje uma entidade controla o Ministério da Justiça, é controlada pelo Ministério da Justiça, outro Ministério da Previdência, outra pelo Ministério Público. É uma confusão, uma burocracia. Ou seja, vamos tratar o controle, que hoje o controle deve ser, sim, finalístico, o controle deve ser social, de uma forma só. Ou seja, vamos unificar esse controle. Tá? Precisa ser comparada? Precisa. Agora, cada um tem que saber o que fazer para não fazer duas vezes ou para deixar de fazer. Agora, a sociedade também pode ajudar nessa fiscalização, não é? As pessoas, as empresas que contribuem de alguma forma para essas entidades, também têm um meio de fazer essa fiscalização? Sem dúvida. A concepção do terceiro setor é justamente quebrar aquela visão que nós temos de um Estado. O Estado pode tudo, o Estado faz tudo, que é o primeiro setor. Sim. O mercado, que é o segundo setor, ele tem a sua visão capitalista. E o terceiro setor, que é a sociedade civil organizada, que busca essa união entre esses dois setores. O que nós precisamos? Nós precisamos ter mais transparência. O Ministério Público tem colocado nos seus sites, aqui no Ministério Público do DF e em outros estados, quais são as entidades regulares, quais são as entidades que a pessoa pode receber uma doação, ou se ela vai fazer uma doação. O Ministério da Justiça também, ele tem um cadastro nacional de entidades, fruto desses últimos 2 anos, excelente nesse sentido. Então, o que tem surgido? Tem surgido mecanismos para dar mais publicidade. Tá? E o que o empresário pode fazer, o que uma pessoa pode fazer? Pode ter acesso a esses dados, hoje já divulgados em sites muito conhecidos, para ficar mais à vontade, né, de participar dessas entidades como voluntário, como muitos de nós somos, né? Às vezes nem noticiamos, mas quem de nós não ajuda uma entidade e tal, mas também para procurar contribuir, né, de forma ativa na direção, nos órgãos dessas entidades. Por quê? Para concluir, elas fazem o que o Estado não pode fazer, sim, ou que nós não podemos sobrecarregar o Estado. Uma lacuna que eles não conseguem. O Estado não vai dar conta disso. Nós temos que ter essa concepção. O Estado não pode crescer tanto, né,
A sociedade é que cada um de nós é que tem que dar a sua parcela para contribuir. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Obrigado.